Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, contente, principalmente com você que está me assistindo, é inscrito no meu canal, tem compartilhado, tem divulgado essas mensagens. Eu sou muito grato, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por tudo que você tem feito pelo nosso canal. Porque esse canal não é só meu, esse canal é nosso. Nós somos uma só comunidade, um só povo, um só espírito. Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. E esse Espírito é o Espírito Santo. Por isso que eu estou dando boa-vinda também aos novos inscritos, aqueles que estavam só me assistindo e agora resolveram escrever. Estou grato por tudo. E o tema da mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, é essa. Até a vinda de Jesus ao mundo, não existia igreja no mundo. Mas, irmão Nilson, a igreja não existe desde... Não existia igreja até a vinda de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, não existia igreja. O que é igreja? São coisas que procedeu do homem. Que a palavra igreja significa sair, do grego sair para fora. Porque quando Jesus veio a este mundo para resolver uma causa que durante 1447 anos viveu no poder da lei, Moisés não conseguiu cumprir nem um mandamento. Porque dos 613 mandamentos, se cumprindo um, como eu disse para um certo camarada aí, guardador da lei, eu disse, vocês não guardam um. Se vocês guardar um, fica 612. São 613. Se vocês guardar um, fica 612. E aí? Vocês não guardam nenhum. Gálatas 5:14. Aquele que ama o seu irmão, cumpre toda, não é algumas não, cumpre toda a lei de Deus. Não, mas não é o segundo. Primeiro amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo, não. Quem ama o seu próximo, cumpre toda a lei. Você não precisa amar a Deus. Amando o seu próximo, que Deus já é amor. Você não precisa citar, eu amo a Deus e amo o meu próximo. Não. Quando você ama o seu próximo, o amor é Deus. Existe um outro amor que procede de um outro ser a não ser o próprio Deus? Então, voltando para o termo da mensagem. Quando Jesus veio a este mundo, não existia igreja. Jesus encontrou duas seitas, isso é, fariseus e saduceus. Era um movimento judaico. Eles tinham sinagoga, que a palavra sinagoga significa lugar de ensino, e tinha o templo. O templo era um lugar de adoração, onde Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles tinham como casa de Deus, mas Deus não tem casa.
Deus nunca habitou numa casa feita por mão de homem. É uma grande mentira que puseram dentro deste livro. Porque este livro relata qual é a minha casa, qual é a minha habitação. Deus não tem habitação nenhuma. Deus não precisa ficar preso atrás de parede, de cobertura. Deus é Senhor de todo o universo. Então, voltando, quando Jesus veio a este mundo, ele encontrou dois movimentos, fariseus e saduceus. E esses dois movimentos, que se considerava o povo mais santo, de santidade não tinha nada. É como nos dias de hoje, esses movimentos religiosos, Assembleia de Deus, congregação, aí Deus é amor, mundial, universal, essas coisas erradas, tudo que nós estamos vendo aí, são tudo movimento. Não passa de movimento, porque a palavra igreja significa sair de dentro para fora. A palavra igreja são vidas que deixava o quê? A lei. Que acreditava na palavra de Cristo, do Jesus em carne. Ele pregava. A mensagem dele era completamente diferente dos demais. Que obra, que testemunho tinha os fariseus e os saduceus? Que milagres, que prodígio, que sinais, o que tinha de importância no meio dessas duas seitas? Nada. Era política, era perseguição, morte, destruição por qualquer coisa, como disse Hebreus capítulo 10, versículo 28. Por testemunho de duas, não precisava juntar aí um grupo grande para levantar uma calúnia contra uma pessoa. 2, 3 pessoas que caluniasse uma pessoa, aquela pessoa era morta. Então isso bastava. E Jesus veio para colocar fim. Jesus veio para cumprir 5:17 de Mateus. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Jesus veio como servo de Moisés. Ele foi servo. Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 10, você vai encontrar. Ele foi obediente em tudo. Ele sendo Senhor do céu e da terra. Ele se esvaziou de tudo e foi humilde. Andou humildemente. Lavou os pés dos seus próprios apóstolos, que era coisa de escravo. João 13:7. Lavou o pé dos apóstolos. Aquilo era uma coisa ridícula. Quem fazia aquilo era escravo. E ele, sendo o Senhor do céu e da terra, ele fez isso, mostrando para os judeus que ele veio para servir e não para ser servido. Comia e bebia junto com os piores homens que era considerado pela seita dos fariseus e saduceus. Era com esses homens que ele se ajuntava. Sentava na mesa e comia e bebia com ele. É como hoje a congregação cristã do Brasil, Assembleia de Deus, Deus é amor e outros movimentos por aí, considera tudo mundano. Você não deve ir na festa, você não pode participar. Cuidado com o seu vizinho, tenha cuidado com aquele que você conversa.
evita de ter amizade com determinadas pessoas que são tudo mundano, são tudo do mundo. E nós? Você, de onde você é? Você faz parte de algum planeta? Você é de Marte? Você é da Lua? Se nós somos do mundo, como diz Jesus na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, Pai, eu não peço que tire do mundo. Ele não pediu para tirar do mundo, mas que livre do mal. É isso. Como você pode dizer que você não é do mundo se você vive aqui? Se a roupa que você veste é fabricada aqui, o carro que você anda é o mundo que faz, a comida que você come, sou o povo do mundo, o mercado, a bebida que você bebe, o banco, os tijolos da construção do seu barracão, é feito com o quê? Nada vem do céu. Para com essas tolices, seu tolo, de chamar as coisas do mundo. Isso é coisa mundana, isso é coisa do mundo. Nós temos que ser separados. O que é ser separado? Para você ser separado, você tem que viver no céu. Como uma pessoa aqui na terra vai viver, Jesus deu exemplo. Ele andou, comia e bebia e participava de festa para mostrar que nós somos todos iguais. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. A chuva não cai só para... Eu já disse isso e repito. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Aonde existe mais religião, aonde chegam a ter 3, 4 movimentos por dia. Para qual finalidade? Isso é símbolo de santidade. Nós temos reunião às 7 da manhã, temos reunião às 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, das 2 às 4, das 7 às 9. Para qual finalidade? Para arrancar dinheiro do povo. É isso. Enquanto os Estados Unidos, já disse isso e repito, enquanto os Estados Unidos tem 4 cultos por mês, os americanos cultuam somente os domingos das 9 às 11 horas. São os cultos deles. E é o país mais desenvolvido, o país mais abençoado, o país mais poderoso, o país mais rico do mundo é os Estados Unidos. Ué, lá o povo participa de tudo. Quem vai na igreja vai no baile, vai no show, gosta de música, vai na praia, participa de tudo que o mundo oferece. Porque essa carne nossa se diverte com as coisas do mundo. O espírito não se contamina. Você aí, que fica aí batendo a asa e cantando como galo, achando que você é o bye-bye, o bambam, você sabe que o espírito não se contamina. Segundo a carta de Coríntios 4:16, ainda que o homem exterior venha se contaminar, o homem interior, que está lá dentro, ele não se contamina. É como peixe de água salgada. Ele não se contamina com a água. Aquela água salgada não penetra na sua carne. Quando você tira aquele peixe, aquela lagosta, aquele camarão, aquela sardinha, você tem que colocar sal. Assim somos nós. Nós podemos participar de tudo deste mundo, mas não se deixar se contaminar. Porque você sabe aonde você pisa. Como disse o próprio apóstolo São Paulo, tudo é lícito. E Jesus participava de tudo. Jesus bebia vinho. E não bebia golinho, não. Jesus bebia vinho. E bebia com a vontade, com muita vontade, que ele chegou a ser chamado de beberrão. Comia. Participou de festa, de casamento. Sentava e andava, palestrava, dava atenção para todo mundo. Ele veio para dar exemplo. E agora, esses homens de hoje,
quer mostrar que é, mas eles mesmos não são nada. São os piores, são aqueles que faz parte lá na frente, como o seu pastor, como o seu líder, como o seu bispo, como o seu apóstolo, como aquele homem enviado de Deus, são os piores que existem. São as piores imundícias que existem dentro desse lugar chamado igreja, são esses homens. De santidade eles não têm nada. Eles são um povo que tem nojo de crente. Eles não gostam de crente, eu já disse e repito. Eles gostam também do dinheiro. Se você passar um mês sem ir lá, mas toda semana ou todo dia você manda uma oferta, uma contribuição, ele nem quer saber, ele nem pergunta de você. Chega lá, abre aquele gasofilaço, tem lá um envelope seu. Amanhã abre lá, tem outro envelope. Ele quer saber da sua vida? Ele quer saber que o dinheiro está entrando. São todos uns caras de pau que fizeram esse movimento somente para ganhar dinheiro. Então, voltando o que eu quero dizer. Até a vinda de Jesus não existia nenhum movimento religioso. E depois da morte de Jesus para cá, empesteou, virou uma peste no mundo inteiro. Principalmente aqui no Brasil. Porque você olha, mas irmão Nilson, mas Jesus mandou, olhe, mas Jesus disse que era para pregar o evangelho. Vamos para 28 de Mateus. Vamos para o versículo de número 19, 20 e 21. Jesus ressuscitado, ele aparece aos 11, porque Judas já não estava mais. E ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeira palavra. Portanto, ide por todo o mundo. Mas que mundo? O mundo de Israel. Quando essa Bíblia fala mundo, não é mundo gentil. Porque nenhuma nação tinha valor para Deus. A única nação, porque Jesus veio para o seu povo. 15, 24 de Mateus, foi enviado somente. Veja bem a palavra somente. Para Israel. Jesus não foi enviado a outro. E lá no capítulo 1 de João, você vê que ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Então ele não veio para o mundo, ele veio para o seu povo. Gálatas 4 e 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, para tirar o que estava debaixo da lei. Então, quando ele disse, ide por todo mundo, o mundo de Israel, e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura, judeu. Está falando do mundo judeu. Nada de outro povo sem ser aquele povo. Não tinha nada com a Arábia, com o Egito, com a Líbia, com a Síria, com a Turquia. Não tinha nada a ver com esses países. Era o mundo judeu. Pregai o evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então vemos que temos mentira. Isso é uma mentira acrescentada aqui dentro. Porque os judeus nunca valorizou 3 deuses. Os judeus nunca tiveram 3 deuses. Jesus era judeu. Nunca teve 3 senhor para os judeus. Ele conhecia somente um. Nós vemos ali no Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? Só conheceram um. Israel só conhecia um. Por isso que eles não aceitaram Jesus e nem aceitaram o Espírito Santo.
Vocês vê que quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, ali tinha quantas pessoas? 120. Mas pera um pouquinho, Israel só tinha 120 pessoas? Que só aqueles 120 permaneceram. O apóstolo Paulo, olhando para Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele apareceu pela última vez. Ele apareceu a mais de 500. Então, ele apareceu a mais de 500 e deu a instrução para aqueles. Podia ter ali 550, 600, a Bíblia não diz, só diz que era mais de 500. Quantos permaneceu? 120. Só aqueles 120 creram. Então, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, os judeus não acreditavam. E por que Jesus ia dizer, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o batismo era apenas um ritual. O batismo não tirava pecado. E Jesus já tinha tirado o pecado do povo de Israel. Porque o pecado, lá em Romanos 6, versículo do 3 ao versículo 6, que o pecado foi destruído na cruz de Cristo. Por que depois dele ressuscitado ele manda batizar? Para quê? O que significa batismo? No início, era uma simbologia de uma lavagem, simbolizando o que fazia o sacerdote no templo. Ele lavava o animal antes de ser sacrificado. Mas a água nunca tirou pecado. Porque Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue, não teria, jamais. O pecado jamais seria remido. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. E aí? Por que não foi liberto pela água? Agora, como Jesus ia mandar fazer uma coisa que já não existia mais? O batismo já tinha ficado para trás. Então, ele ia dizer, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que não existia mais esse batismo. Isso já tinha acabado. João já tinha sido morto. Não existia mais esse batismo. Então, ele jamais daria uma ordem de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque João batizava em nome de quem? Em nome de ninguém. Porque o povo vinha a João, confessava os seus malfeitos, e ele mergulhava aquele povo na água. Agora, como os discípulos iam sair fazendo algo que não existia? E ele diz, estou convosco todos os dias, até o fim. Fim do quê? Fim daquele século. E, de fato, aconteceu que no ano 70 tudo acabou. Então, acabou dentro daquele século. Então, cumpriu. Mas batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não. Não existe. Isso que essas denominações fazem. Então, voltando para o texto que eu estou dizendo. Todas as religiões, ela nasceu depois da morte de Cristo. Que os homens pegaram, abandonaram este livro, não olharam mais para este livro e criaram as suas próprias religiões. Fizeram as suas próprias religiões. Hoje existe aí milhões e milhões de religião, mas Deus não está em nenhuma dessa. É por isso que eu falei no início, que quando Jesus veio a este mundo não existia nenhuma. E hoje existem milhões e milhões. E ele ordenou que fizeste? Ele mandou fazer? Ele não mandou fazer. Ele diz, a ninguém mais falei de mim. Nem ao seu próximo, nem ao seu filho, a ninguém. Porque todos me conhecerão. 8 de Hebreus, versículo 11. Todos me conhecerão, diz o Senhor. Então não há necessidade mais de sair aí divulgando, porque isso foi para os apóstolos, não para o mundo gentil que hoje ficam aí nos programas de rádio, televisão, fazendo esse barulhão
e isso não traz benefício nenhum. Meu irmão, minha irmã, se você entendeu que a verdadeira igreja são nós, Deus é o seu verdadeiro Senhor. A igreja é você mesmo. Então você não tem que se preocupar em sair da sua casa para ir em local nenhum, porque não existe dentro deste livro. Fique com esta palavra. Que a graça continua reinando sobre a sua vida. Divulga. Compartilhe essa mensagem. E eu fico muito grato por você estar me ajudando nesse canal. Graça e paz para todos. Goodbye.